Eu quero nesta noite ministrar no teu coração, no nosso coração, palavra de Deus, escrita em Tiago, capítulo 2, verso 21 ao verso 23. Tiago, capítulo 2, verso 21 ao verso 23. Aleluias. Diz assim a palavra, diz assim a boa palavra de Deus: como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu que as escrituras sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de? Amigo de Deus. Quero ler ainda Gênesis 18, 17. Gênesis 18, 17, falando sobre intimidade. Aí o Senhor disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que estou pretendendo fazer. Você pode ler agora para mim esse texto? Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem, nós estamos falando que a nossa palavra, que estamos ministrando, está gerando sobre intimidade com Deus. Salmo 25 diz que o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, é para aqueles que temem ao Senhor. E nós começamos a nossa palestra, a nossa série com Noé. Noé diz que Deus se agradou de Noé, Deus achou graça, Deus ficou grato, Deus se alegrou, Deus sorriu, Deus ficou satisfeito com Noé, porque num tempo que ninguém acreditou, Noé construiu uma embarcação e salvou a sua família. Intimidade fez Noé, num tempo que não tinha chovido ainda na terra, num tempo que ninguém conhecia a chuva, tempo de coisas novas. Deus tinha um projeto, nós falamos isso aqui, Deus tinha um projeto. Ele encontrou um homem e ele colocou o seu projeto nas mãos daquele homem. E aquele homem cheio de Deus, ele cumpriu o propósito de Deus. Agora, a gente encontra um homem que recebeu de Deus uma missão, um homem que recebeu de Deus um chamado, um homem que recebeu de Deus também um comissionamento. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, e aí Deus procura um homem dentro dos seus projetos, dentro da sua intimidade, que tinha intimidade com ele para executar o plano dele. Olha que coisa maravilhosa. Assim como Noé, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, encontrou um homem e colocou nele o plano de Deus. Agora Deus tem um plano, Deus encontra Abraão e Deus coloca nele o plano que era de Deus. Mas queridos, obrigado, Renan. Mas nós sabemos que houve um processo. Todo chamado, todo chamamento, todo comissionamento, toda missão, tudo que nós vamos fazer para Deus, nós passamos primeiro por um processo. E Deus, quando chama Abraão, Deus faz Abraão passar por alguns testes. Alguns testes para saber se Abraão era realmente íntimo de Deus. Abraão, aquele homem que nós vimos dizer ali, que ele foi chamado amigo de Deus. O outro texto diz que o próprio Deus disse a si mesmo: eu posso ou escutar ou esconder, eu posso ocultar alguma coisa que vou fazer a Abraão. Deus está procurando homens, está procurando mulheres, está procurando jovens, está procurando adolescente,
está procurando servos e servas que têm intimidade com Ele, para executar o plano dele nesta terra. Amigo, eu costumo dizer que amigo é a palavra mais bonita, gente. Eu não conheço uma palavra mais bonita do que amigo. Eu já contei aqui, meu sobrinho João Otávio, ele tinha uns 2 aninhos de idade, hoje já é casado. E eu pregando na igreja, que eu era presbítero na época, João Otávio com 2 aninhos, ele era muito meu parceiro. E ele ficava gritando lá, nem sabia falar direito, mas gritava lá: amigo! Amigo! Nossa, aquilo enchia o meu coração de alegria, mano. Ser amigo de uma criança, ser amigo de um infante. Essa semana eu estava falando para alguém, se você já observou a forma que eu converso com a criança. Você já observou, Carol, qual a forma que eu converso com a criança? Eu não converso com a criança assim. Geralmente, quando eu vou conversar com a criança, eu faço assim. Porque assim eu fico do tamanho dela, eu vivo olho no olho, eu dou a ela a entender, a perceber que eu sou igual a ela. Porque a amizade, amados, a amizade de uma criança é algo valioso. A amizade em si é algo valioso. O dicionário vai dizer que amigo é aquele companheiro para a vida toda. Vai dizer que amigo é o compartilhar da vida. Vai dizer que amigo é parceiro eterno. Essa semana eu estava lá e eu disse para a pastora, em alguns momentos nossos de declaração, eu disse para ela assim: pastora, obrigado por dividir comigo a sua vida. Eu falei para ela isso numa noite mais umas 20 vezes. Obrigado por dividir comigo a sua vida. Por quê? Porque antes do amor eros que há entre nós, há o amor filó, que é o amor de amigo, é o amor de irmão, é o amor da comunidade cristã. Tem que ter este amor, porque sem amor, nós temos ministrado isso, ninguém verá o Senhor. Deus é tão bom que Ele coloca a gente também vivendo testes. Ele deu teste a Abraão e Ele dá teste a mim e a você. Ele dá teste a mim e a você. Coloca pessoas difíceis no meu caminho, mas me coloca na vida de alguém também. Eu também sou difícil. E aí eu preciso conviver com essa pessoa, eu preciso amar essa pessoa, preciso caminhar com essa pessoa aqui na terra, porque se eu não conseguir ser amigo aqui na terra, eu não vou conseguir morar com ela no céu. Não vou conseguir morar com ela no céu. Deus não disse para nós que ia ser fácil. Ele falou que estaria conosco. E Deus chama Abraão, então, seu amigo, e revela a sua vontade para ele. E a primeira coisa, mano, que eu quero destacar, que Abraão mostrou ter intimidade com Deus, foi com a sua fé. Deus chama Abraão e diz para ele teve pelo menos duas posições de muita fé. Teve que ter muita fé. Deus disse para Abraão, a primeira tentativa de fé, a primeira pesquisa que Deus está fazendo para ver se Abraão tinha realmente intimidade com ele. Deus chama Abraão e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não tinha visto a terra, Abraão não sabia o caminho, Abraão não sabia como ir, não sabia como fazer, mas diz a palavra de Deus no texto seguinte, que ele deixa tudo para trás, e vai servir ao Senhor, e vai seguir a orientação do Senhor. Deixa uma classe média, uma vida estabilizada, deixa seus parentes. A palavra ainda específica diz: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma casa, para uma terra que eu te mostrarei. Mas tinha uma promessa de Deus. A promessa de Deus é assim: farei de ti uma grande nação. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a plena convicção de fatos que não se veem. Por isso que Abraão é o pai da fé,
Por isso é que Abraão é o pai daqueles que creem, que têm fé em Deus, porque este homem era um homem de muita fé. Porque este homem, ele sai da sua terra, sai da tua parentela, larga tudo que tem e vai seguir a ordem de Deus. E vai seguir a ordem de Deus. Fé. Vai atrás do que não está vendo. Fé. Ouve uma voz. E vai atrás dessa voz. Ouve uma voz e caminha na direção que a voz lhe deu. Lembra de nós, irmão. Lembra de nós, como estávamos lá na igreja mãe. Disse para os irmãos: irmãos, têm ouvido a voz de Deus, vai em frente. Alguém disse: pastor, alguém te revelou alguma coisa? Eu disse: a voz de Deus me revelou. A voz de Deus disse: vai, eu vou fazer de vocês uma grande nação. E nós obedecemos, viemos para ser a igreja do amor, viemos para ser a igreja da caridade, viemos para ser a igreja da ação social, viemos para ser a igreja do compartilhar, viemos para ser a igreja do sozinho nunca mais. Mas parece que em algum momento, alguém que entra na jornada, ou que alguém que sai conosco na jornada, não entende mais a voz do Senhor. Não entende mais a voz do Senhor. A fé acompanha aqueles que são íntimos de Deus. Eu só consigo intimidade com Deus através da minha fé. E Deus é imutável. Se Ele ordenou, vai acontecer. Se Ele falou, é decretado. E o decreto de Deus é certo. Portanto, amado, não podemos nos afastar da voz de Deus. O segundo fato que Abraão mostra fé é aquele que todos nós conhecemos também. Abraão, sabe o teu único filho, Isaque? Sabe Isaque, Abraão? Filho da promessa. Sabe Isaque, aquele que Sara riu quando eu falei que ela ia engravidar? Sabe o único filho que eu te dei com Sara, e que eu prometi ser ele, pai de uma grande nação? Através dele, eu e você, fazer uma grande nação. Sim, Senhor, eu sei. A hora tal, no dia tal, no momento tal, você vai subir no Monte Moriá. Você vai levar a lenha. Você vai levar o cutelo. Porque você vai oferecer em holocausto para mim o filho da promessa. Fé. O texto não diz que Abraão falou: Senhor, o Senhor disse que era através dele que ia ter uma grande nação. O Senhor disse que ia abrir a madre de Sara, ela seria abençoada, e lá ia surgir uma grande nação. Como é que agora o Senhor pede o meu único filho em sacrifício? O Senhor se arrependeu da promessa feita? Não foi esse o questionamento de Abraão. Não foi esse o questionamento de Abraão. Abraão preparou tudo. E o questionamento de Isaque foi: pai, está aí a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? Pela fé, Abraão responde a Isaque: Deus proverá. Porque Abraão tinha certeza que ele poderia até imolar Isaque, oferecer Isaque, matar Isaque, tirar a vida dele. Ele tinha certeza, Abraão tinha certeza que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Mas eu penso que Abraão pega Isaque, talvez com um pouco de dificuldade, porque Isaque tinha 12 anos,
E uma criança de 12 anos é uma criança muito arisca, é um adolescente, é um pré-adolescente. Eu tenho uma criança de 12 anos, uma pré-adolescente de 12 anos. E que de vez em quando quer até medir força com o pai, lá numa lutinha nossa. Mas aí eu dou um mata-leão e acalmo a fúria dela. E é uma menina, o menino tem ainda mais força. Abraão vai lá, pega Isaac, talvez com uma certa dificuldade. Amarra Isaac em cima da lenha, em cima do holocausto. E diz a palavra de Deus que ele pega o cutelo, e quando ele vai imolar, Deus segura a mão de Abraão e apresenta para ele um animal para o holocausto. Fé. Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Abraão não nega, não recusa, não renuncia, não só nega para Deus o seu pedido. A fé de Abraão capacita Abraão a ser íntimo de Deus. Oi, a sua fé tem levado você a que nível de intimidade com Deus? A sua fé tem levado você a que nível de intimidade com o Pai? Oi, fé é a certeza das coisas que não se veem. Abraão não nega ao Senhor aquilo que tem de maior, aquilo que tem de melhor, aquilo que tem de mais importante na vida. Nós podemos mensurar o tamanho do amor de um filho. Nós que somos pai, Cícero e Josi, com o seu filho, Kleber e Kelly, com o seu filho, Zé Aldeno e Suelane com os seus filhos, a tia Edmilson, a tia Lília com os seus filhos, ali agora recentemente, pais novos, né, Andressa e Felipe, né, com a sua princesinha. Podemos mensurar o tamanho desse amor. E se eu perguntasse a eles e o que é mais importante na sua vida, por quem é que você daria a sua vida? Com certeza ele diria, eu daria a minha vida pelos meus filhos. Mas Abraão não poupa o que tem mais importante na sua vida. Por causa da fé. A fé que ele tem com Deus. E essa fé causa intimidade com Deus. Abraão é chamado de amigo de Deus, fechamento com Deus, parceiro de Deus, amável de Deus, amor de Deus, amante de Deus. Por quê? Porque ele teve fé. Então a primeira característica que faz a gente ser íntimo de Deus é a nossa fé. Você tem fé, querido? Ah, pastor, minha fé é pequenininha. Mas a palavra de Deus diz que aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para colar, e o monte vai sair. Se a tua fé é pequena, você pode pedir a Deus que acrescente a sua fé. O que acrescentando a sua fé, você vai ter intimidade com Deus. Precisamos ter mais intimidade com Deus, e a intimidade com Deus é criada pela fé. Mas a segunda coisa que eu vejo na história desse cara é a sua obediência irrestrita. Obedecer por completo. Obedecer por completo. Nos mesmos textos que eu citei, nas mesmas passagens que eu citei, a primeira de sair da terra e ir para onde Deus está mandando,
já mostrava a sua obediência. Era obediente ao Senhor, seguia as ordens do Senhor, não ouvia a voz de estranho. Com certeza, pessoas tentaram desiludi-los, pessoas tentaram tirar o seu foco, pessoas tentaram tirar dessa loucura, porque olhando para os olhos humanos, isso é loucura. Mas ele não obedece à voz dos negativistas, ele não obedece à voz do estranho, não obedece à voz dos familiares, ele obedece à voz de Deus. Quando nós obedecemos, sem restrição, o milagre de Deus acontece. O milagre de Deus acontece quando há obediência irrestrita. Quando há obediência irrestrita, olha a cena, está lá o holocausto, está lá a lenha, está lá o cutelo, está até o fogo, e agora faltava o cordeiro para o sacrifício, e o cordeiro era Isaac. Abraão amarra Isaac sobre o sacrifício, obedecendo a ordem de Deus. Essa obediência gera intimidade com Deus, porque na obediência, amados, nós vemos os milagres acontecer. O primeiro milagre de Jesus aconteceu pelo ato de obediência. Tudo que aconteceu de milagre na vida aconteceu por um ato de obediência. Deus vira para os serventes e diz: leva a água ao mestre-sala. E a palavra de Deus diz assim, que o servente pega a água e leva a água para o mestre-sala, e quando ele põe a mão na água, agora não é mais água, agora é vinho. Se não houvesse a obediência ali, não haveria um milagre. Se não houvesse obediência ali, não haveria intimidade com Deus. Mas só aconteceu porque houve obediência. Vai e leva, é água, mas se ele está mandando levar, eu vou levar. O cego, Deus faz lodo, cospe no chão, faz lodo, faz um barro, passa no olho e diz: vai e lava. Se ele não obedecesse e não fosse, o milagre não ia acontecer. A intimidade com Deus é gerada pela obediência. Amados, hoje nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. E eu confesso que eu fiquei tentado a cancelar a celebração da ceia do Senhor nesta noite. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Mas para que haja uma presença de Deus, uma intimidade com Deus, eu tenho que obedecer a Deus. E hoje é um momento de conserto, amado. Hoje é um momento de conserto. A palavra de Deus diz que se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus que eu não vejo. A palavra de Deus diz que antes de eu ofertar ao Senhor, entregar a minha oferta ao Senhor, eu preciso ir para o irmão que eu ofendi e me liberar com ele, e pagar minha dívida com ele, e acertar minha dívida com ele. E eu sempre digo o seguinte, né? Isso é radical demais para uma igreja radical. Eu perdoo se ele me pedir perdão. Eu libero perdão se ele vier até mim, porque foi ele que veio e me ofendeu. Mas quando nós amamos o Senhor, a gente perde a vergonha, a gente ganha o amor. E em vez de eu esperar aquele que me ofendeu vir a mim, eu vou até aquele que me ofendeu. Eu vou até aquele que me ofendeu e peço perdão a ele. Como posso sentar à mesa do Senhor? Como posso compartilhar da mesa do Senhor? O apóstolo Paulo, quando dá instrução sobre isso, amado, sobre isso ele está dizendo: isso eu não louvo a vocês,
Porque quando sentam à mesa para cear, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque há entre vós divisões, falatório, mexerico, fofoca, intriga, e isso não agrada o coração de Deus. E quem vive dessa forma não pode ter intimidade com Deus. Porque eu só posso ter intimidade com Deus quando eu tenho intimidade com o meu igual, com o meu irmão. Então, queridos, eu quero crescer na minha intimidade com Deus. E se eu fiz alguma coisa com você, e você não quiser me perdoar, o problema é teu, mas eu vou até você e vou me consertar contigo. Eu quero estar no céu com a minha mãezinha. Eu quero estar no céu com os meus avós. Eu quero estar nos céus com os meus antepassados, que há cerca de 70 anos atrás receberam Jesus como Salvador de suas vidas, e de lá para cá venceram uma família de salvos, uma família de homens de Deus, de mulheres de Deus. Eu quero estar no céu com o Senhor sobre tudo, mas eu quero estar no céu com os meus, e para isso eu vou viver errando, vou viver vacilando, mas vou viver me quebrantando e pedindo perdão de Deus sobre a minha vida, e pedindo teu perdão sobre a minha vida, porque eu não sou seu certinho, eu não sou seu 100% santo, eu tenho defeitos sim, mas eu tenho uma vida de intimidade com o meu poderoso Deus. Então, queridos, quer morar no céu com o Senhor, quer viver vida de intimidade com o Senhor aqui na terra, que se começa isso, não dá para aprontar isso depois que partir dessa, não dá para aprontar disso na vida futura. Momento de se consertar com Deus é hoje, porque hoje é um momento chamado presente, e não é à toa que é chamado presente, porque é o maior presente que Deus deu para a tua vida. Hoje você pode selar o seu destino eterno com Cristo ou sem Ele. Então, Abraão é amigo de Deus, porque ele tem fé. Mas Abraão é amigo de Deus, porque ele obedece à voz de Deus. Porque ele obedece à voz de Deus. Para ser amigo de Deus tem que ser obediente. Para ser amigo de Deus tem que ter fé. Para ser amigo de Deus tem que olhar e avançar sem ver. Porque sem intimidade com Deus, ninguém, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Eu quero ver o meu Senhor. Eu quero morar na glória. Ele preparou um lugar lá para mim. Eu não vou perder esse lugar por causa de ninguém. Eu vou morar na glória com o Senhor. Eu queria que você receba a bênção. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito estejam sobre a tua vida, sobre a tua família, e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.